Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, então agora nós sabemos que a função h não depende explicitamente de y, a função h não depende explicitamente do tempo t, a função h não depende explicitamente do ângulo θ. Muito bem, então vamos fazer outra análise. Fazer a seguinte análise aqui. Nós sabemos que a derivada parcial de g em relação a x e sobre esta a derivada parcial em relação a φ, nós sabemos que isso é igual a derivada parcial em relação a x aplicado sobre a derivada parcial de g em relação a φ. Vamos verificar se é possível obter alguma informação a partir dessa propriedade. Então, a derivada parcial em relação a φ aplicada sobre a derivada parcial de g maiúsculo em relação a x, isso é a derivada parcial em relação a φ aplicada sobre h. E isso é igual a derivada parcial em relação a x aplicada sobre a derivada parcial de g maiúsculo em relação a φ, que por sua vez é igual a menos h, raio cosseno de θ. Muito bem. Muito bem, então vamos guardar esse resultado, pois parece a mim, neste momento, que não é trivial obter relevantes, importantes informações a partir desta igualdade. Vamos então agora tentar obter informações sobre o h, a função h, a partir da aplicação da derivada parcial em relação a θ sobre a derivada parcial de g maiúsculo em relação a φ, e isso é igual a derivada parcial em relação a φ aplicado sobre a derivada parcial de g maiúsculo em relação a θ. Nós sabemos que a derivada parcial de g maiúsculo em relação a θ é igual a zero, então a derivada parcial em relação a φ aplicada sobre o número zero, derivada de constante é igual a zero, então o resultado é zero. O que implica que a derivada parcial em relação a θ aplicado sobre a derivada parcial de g em relação a φ, isso é igual a zero. Substituindo a derivada parcial de g maiúsculo em relação a φ, nós temos derivada parcial em relação a θ, que atua sobre menos h multiplicado por r multiplicado por cosseno de θ, isso é igual a zero. Nós mostramos em aulas anteriores, nós obtivemos a informação de que o h não depende explicitamente, de θ, de modo que nós podemos escrever
podemos retirar o H da aplicação do operador derivada parcial em relação a θ, pois nós já sabemos previamente que o H não depende explicitamente de θ. Então, menos H, o raio também é uma constante numérica, sai da aplicação, e nós temos a derivada parcial em relação a θ aplicada sobre cosseno de θ. Isso igual a zero. Quanto que vale a derivada de cosseno de θ em relação a θ? Nós sabemos que é igual a menos seno de θ. Nós sabemos que a derivada aplicada a cosseno de θ, a derivada em relação a θ, isso é menos 1 seno de θ. Então aqui nós temos menos H, R maiúsculo, derivada de cosseno de θ em relação a θ é menos 1 seno de θ, isso é igual a zero. Menos 1 multiplicado com menos 1 é mais 1, nós temos então H multiplicado por R seno de θ, igual a zero. Nós sabemos que seno de θ, nesse caso, é diferente de zero, e nós sabemos que R é maior do que zero. Então, implica que H é igual a zero dividido por R seno de θ. Isso é igual a zero, que implica que H é igual a zero. Então, se o H é igual a zero, se o H é igual a zero, implica que H não depende explicitamente como vamos escrever. Vamos tentar encontrar aqui o resultado. H é igual a zero, então vamos escrever aqui. Portanto, H é igual a zero. E por consequência, H, a função H não depende explicitamente de x, de y, de θ, de φ e de t. Muito bem. Então, se H é igual a zero, implica que o fator integrante é igual a zero. De modo que podemos afirmar, quando o fator integrante é igual a zero, fator integrante igual a zero implica que o vínculo do tipo não holônomo, qual vínculo é esse? Esse vínculo aqui, com dependência em dx dt e em dφ dt, esse vínculo dado por dx dt menos r cosseno de θ dφ dt igual a zero, esse vínculo é do tipo não holônomo, bem como é um vínculo do tipo não integrável, pois H é igual a zero. Então, quando H é igual a zero, sendo H o fator integrante, então, se o fator integrante é igual a zero, evidentemente, obviamente, notoriamente, não haverá possibilidade de fazer uma adequada e apropriada aplicação de integração sobre o vínculo, e esse vínculo é do tipo não integrável, ou seja, se ele é um vínculo não holônomo, ele jamais tornar-se-á um vínculo
holônomo por meio de um processo adequado de integração a ser realizado por um fator integrante. Neste caso, este vínculo do tipo não holônomo permanecerá certamente não holônomo, pois o fator integrante é igual a zero e, portanto, esse vínculo do tipo não holônomo também é concomitantemente um vínculo do tipo não integrável, não permitindo que, eventualmente, possa ser transformado para um vínculo do tipo holônomo. Muito bem, vamos encerrar neste ponto, retomaremos oportunamente falando sobre o princípio de D'Alembert, falando sobre deslocamento virtual, sobre trabalho virtual, e então agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado.